Olá! Achavam que não ia haver vídeo hoje? Não podia. Pois é, eu hoje tinha que vir aqui dizer-vos pessoalmente muito obrigada e desejar-vos um excelente 2025. Quero agradecer a todos os que estiveram presentes na minha vida, os que fizeram de 2024 um ano melhor. E hoje, em dia de autores nacionais, não trago nenhuma review específica. Trago-vos, sim, um excerto de todas as reviews que eu fiz ao longo de 2024. Porque este projeto de fazer uma review em vídeo por cada autor nacional que eu leia é um projeto de coração. Eu faço com muito carinho, gosto muito de vir aqui partilhar as minhas leituras e eu pensei, então, em vez de apresentar uma leitura de ano novo, por que não uma retrospectiva das minhas reviews de 2024? Portanto, recordem, mais uma vez obrigada. Obrigada a vocês, obrigada aos autores portugueses que eu li e que me marcaram ao longo deste ano. Foi este ano que eu comecei este projeto de fazer a review em vídeo. Muito obrigada por terem feito o meu 2024 melhor e que vamos para 2025, que já começou, portanto, que venham mais autores portugueses, que venham mais livros de autores nacionais, para que eu possa apresentá-los aqui para vocês. Então, deixo-vos com a minha retrospectiva de 2024. Este livro surgiu de um sonho, um sonho que ela teve, em que matava o próprio marido, e nasceu a Serena Humble. E a Serena Humble vai ficar comigo. É daquelas personagens muito, muito complexas. A Sandra desenvolveu aqui uma personagem que nós não ficamos indiferentes a ela de forma nenhuma. Nós sabemos logo desde o início, aliás, ela diz que ela matou o marido, mas que ele matou-a primeiro. E isto faz-nos pensar em que sentido é que o Jorge, que é o marido dela, conseguiu matar a Serena primeiro. Eu confesso que não estava à espera do que encontrei neste livro. Aliás, eu nem sei bem do que é que estava à espera. Eu estava à espera de uma distopia e sim, ele tem alguns elementos de distopia, de ficção científica, mas de realidade, de não ficção também. Portanto, eu não estava nada à espera. Gostei imenso da escrita do Vasco. Acho que ele escreve de uma maneira que nos deixa a pensar, mesmo a pensar. Eu fiquei várias vezes a olhar para algumas frases, aliás, eu marquei algumas que eu achei bastante interessantes e que me fizeram refletir. Eu ainda estou a refletir em algumas coisas que li, porque é assim, porque isto não é só um livro que fala sobre o problema do aquecimento global, o consumo excessivo de dinheiro, de bens, de tecnologia. Fala assim dos problemas que advêm disso tudo e como todas essas situações estão interligadas e estão interligadas de uma maneira que, se nós não fizermos nada agora, poderemos ter um futuro bem negro. E hoje vamos quebrar tabus. Vamos, através de um livro fantástico, extraordinário e que devia ser lido por todas as mulheres e todos os homens. Eu estou a falar E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva. Foi editado em Portugal pela Suma de Letras, que é uma chancela da Penguin, e este livro, acreditem, vocês vão querer lê-lo, vão mesmo, porque ele quebra tabus, ele fala sobre tabus, fala sobre sexo e especialmente sobre sexo na terceira idade, que é um assunto muito tabu. Se falarmos sobre sexo, já é um assunto tabu, seja para que idade for, infelizmente. Mas falarmos de uma senhora de 80 anos, acreditem que é mais complicado.
e nós vemos como é pela sociedade. É um livro muito difícil de ler, apesar de a autora escrever com uma beleza única mesmo. A escrita dela é linda, mas ao mesmo tempo é crua. E ela não se coíbe de mostrar a crueza do que acontece neste livro. Eu não estava à espera, sou sincera. Nós temos aqui um casal que vai passar umas férias, um casal jovem, apaixonado, vai passar umas férias para o Rio de Janeiro, onde ela entretanto já lá tinha estado, a nossa protagonista, e quis levar lá o namorado. Vou salientar também que este livro surgiu depois da própria autora ter feito uma viagem ao Rio de Janeiro, e lembrou-se, achou que seria interessante criar uma história como esta, impactante, com o cenário do Rio de Janeiro. E está brutal, está angustiante mesmo. Então, eles vão para um sítio idílico, com praias lindas, temos Ipanema. Eu, ao ler o livro, nunca fui ao Brasil, mas consegui ouvir os sons, as músicas, o som do samba. E é um livro que nos toca muito. Só que nós percebemos, porque isto é contado a uma voz, é contado na voz da protagonista principal, nós percebemos que alguma coisa não está certa ou que alguma coisa de muito errado vai acontecer. E eu tenho a dizer que este livro é muito especial para mim. Este livrinho é um livro pequeníssimo, é um conto, tem 63 páginas, mas eu tenho um carinho especial pelo Gabriel, porque foi graças a este livrinho, a este conto, foi graças ao Gabriel que eu comecei o meu Bookstagram em 2020. E que a partir daí toda a minha coleção de livros de autores nacionais, contemporâneos, veio a crescer cada vez mais. Portanto, eu tenho um carinho especial por este, porque foi o primeiro livro de uma autora, um autor nacional, contemporâneo, que eu comprei através do Instagram, neste caso o Bookstagram. A autora contactou-me e eu fiz questão de comprar o seu Gabriel para ler. E por isso é muito, muito especial para mim. E a história em si também é muito especial. Porquê? Porque nós temos aqui muito mais do que uma história sobre o Holocausto. Aliás, isto não é... Este conto fala sobre o Holocausto, sim, fala sobre Auschwitz, Birkenau, mas é muito mais do que isso. Temos aqui uma jornada deste miúdo, o Gabriel. Tenho que trazer-vos uma autora nacional, como só podia ser, a Susana Almeida e o seu Amor ou Vingança. E esta capa é lindíssima, que eu adoro. É assim, o que é que eu posso dizer sobre este livro? Este foi o segundo livro que eu li da autora. E a Susana, para mim, escreve dos melhores romances da época que eu já li. Portanto, se vocês são apreciadores do género, se gostam de romances da época com muitas intrigas familiares, muito drama à mistura, muita ação, então este livro é para vocês. Porquê? Porque a Susana não nos apresenta aqui um romance da época cor-de-rosa. Aliás, não é o estilo da Susana. Eu só li 2 livros dela, mas os 2 livros, ou melhor, li 3, mas dos livros que já li dela, eu já percebi que ela não escreve romances cor-de-rosa. Ou seja, nem tudo corre bem, nem tudo é feliz, nem sempre a nossa protagonista é salva. Muitas vezes acontecem situações bem complicadas. Temos a Helena, que é uma pintora famosa, tem uma vida feliz, a vida dos seus sonhos, só que infelizmente a vida às vezes pode ser muito cruel e ela sofre um acidente e a vida dela muda completamente, dá assim uma volta de 180 graus. E o que é que acontece? A Helena passa a sofrer depressão, a privação do sono, insónias, e tudo isso começa a fazer com que ela tenha alucinações. E é aqui que entra o dúbio, a parte dúbia da história.
é que nós ficamos na dúvida se as coisas que acontecem, as alucinações que ela tem, se fazem parte da sua mente doente e devido a toda aquela privação de sono, de insónias e medicação que toma, se ela estará a desenvolver algum tipo de esquizofrenia ou se há realmente algo mais obscuro aqui. E este é o ponto alto do livro, porque nós, enquanto estamos a ler, não sabemos bem o que é que se está a passar, não sabemos bem o que é que estamos a pensar, o que é que devemos de pensar sobre o que é que está a acontecer com a Helena e a vida dela. É uma história bem atual, uma história dos nossos tempos, dos nossos dias, e que, infelizmente, cada vez mais famílias têm que se adaptar a estas novas realidades. Infelizmente, cada vez mais mulheres, aqui temos a história da Carolina, mas na voz da própria autora, em tom de desabafo, uma vez que ela própria também sofreu uma separação com crianças pequenas, mas também poderá ser um pai que também perde os seus sonhos. Eu gostei muito deste livro, tocou-me bastante, é um livro que toca, que nos deixa incomodados. É pequeno, mas ficamos incomodados com muitas coisas, porque temos aqui um casal que no início é cúmplice, é um casal que tem sonhos, tem planos para o futuro, entretanto têm uma criança, depois voltam a ter mais outra criança, têm 2 filhas, e a partir de um certo momento, sem saber porquê, claro que há sempre os sinais, há sempre aqueles sinais que nós não ligamos, num relacionamento não ligamos, mas o que é certo é que ela descobre a traição por parte do marido. Acreditem que esta é uma das reviews mais difíceis de fazer, porque não há palavras que eu possa encontrar, ou por mais que eu tente transpor para palavras o que eu senti em relação a este livro, eu não consigo. É muito difícil. Para já, é assim, nós temos aqui a alta fantasia moderna misturada com poesia épica. Portanto, este livro acaba por ser uma ode à literatura portuguesa, à poesia, a todo o simbolismo que a poesia épica tem. Será um livro que não será para todos. Ou talvez seja, porque eu acho que sim, acho que é para todos. É só uma questão de mentalização, porque sim, é um livro que no início estranha-se, uma vez que temos alta fantasia com poesia, e poderá ser um pouco difícil, poderá ser mais difícil de entrar na nossa mente, mas primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. E acreditem que vocês nunca viveram uma jornada, uma aventura tão fantástica como a que está descrita nas páginas deste Oceano, o Reino das Águas. Isto é uma ficção histórica distópica. Portanto, temos aqui elementos reais, mas depois temos uma distopia. E os 2 elementos reais que nós temos aqui, primeiro, isto realmente aconteceu, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler e as suas tropas pretenderam invadir o Vaticano para assim destruir a autoridade máxima da Igreja Católica. Foi realmente pretensão do Hitler e das suas tropas conseguirem conquistar e invadir o Vaticano. Eles pretendiam fazer isso. E o outro aspecto histórico foi o facto de Salazar convidar a Curia e o Vaticano para se refugiarem em Portugal, caso se vissem realmente ameaçados pelo regime nazi. Posto isso e baseado nestes 2 fatos, especialmente no fato de Hitler, aliás, como vemos aqui na capa, pretender invadir o Vaticano, é assim que a história se desenrola. O Papa Pio XII, que era realmente o Papa eleito nesta altura da Segunda Guerra Mundial, recebe uma carta misteriosa, ninguém sabe de quem é que a enviou, a dizer que o Vaticano ia ser invadido e que os nazis pretendiam invadi-lo
em poucas semanas, talvez até poucos dias. Nós temos aqui a história do Mateus Xavier, que é um investigador na área da psicologia, e só isso interessou-me logo, saber que a história tinha investigação na área da psicologia, da saúde mental, de como nós lidamos com as nossas emoções, como nós as podemos transpor ou não, ou podemos recalcá-las. E o Fábio fez aqui um trabalho fantástico. Para já o livro é dividido em várias partes. Temos 1999, quando tudo começou e quando o pai deles, da família, o Xavier Mateus, desaparece inexplicavelmente no fim de 1999, e em 2023 ele regressa novamente, também misteriosamente. A história está muito bem escrita. Eu não vos vou falar nada, além daquilo que vocês já viram na sinopse, porque qualquer coisa será um spoiler, portanto eu não vos posso dizer, não vos posso dar muito sobre a história, porque senão vou-vos estragar a experiência de leitura, e eu não quero fazer isso, porque este é um livro que vale a pena ler. Será talvez um livro que não será para todos. Muitos poderão considerar um livro de nicho, uma vez que nós temos aqui pormenores, além do thriller psicológico e dos problemas da mente, da saúde mental, nós temos aqui algumas indicações sobrenaturais, algumas experiências que roçam assim o sobrenatural, e nós ficamos na dúvida: é sobrenatural? É a nossa mente? É a mente deles que está a provocar todas aquelas coisas? É um livro que tem princípio, meio e fim, muito bem estruturado, e que nos deixa a pensar. A sério. Entro no elevador e o elevador, puf, avaria no meio da discussão deles. Agora vocês podem imaginar o que é ficarem numa situação destas, com o vosso parceiro ou a vossa parceira, no meio de uma discussão a noite toda. Eles não têm hipótese de contactar ninguém, porque ainda por cima não levaram os telemóveis. Todos os vizinhos do prédio saíram porque é fim de semana e não está ninguém lá. A única vizinha que poderia lá estar, já não lembro bem, mas acho que também não ouve bem, e pronto, não há hipótese. Eles têm que esperar que alguém venha no outro dia de manhã chamar o elevador para poderem, entretanto, sair. E então a história baseia-se nisto, numa discussão entre o Alex e Sarah fechados num elevador. Eu não consigo imaginar isto porque eu sou claustrofóbica, e eu, com toda a certeza, se ficasse numa situação destas, eu poderia fazer tudo. Poderia entrar em pânico, arrancar os cabelos, subir para as paredes, mas conversar, com toda a certeza que eu não conversava. Portanto, aqui a Sarah e o Alex, que nitidamente não são claustrofóbicos, continuam a sua discussão, e é esta parte que a mim me tocou bastante, porque eles começam a ver o futuro da relação deles. Eles começam a fazer uma introspeção e a analisarem a própria relação, a analisarem o que está mal, porque a Sarah nitidamente tem mil e uma coisas a criticar no Alex, e o Alex não consegue entender porque é que ela está tão frustrada e tão descontente com a vida de casados. E é aí que o Tomás percebe que voltou a apaixonar-se. Aquilo que ele não queria que acontecesse de forma nenhuma. Ele voltou a apaixonar-se. A Joana conseguiu quebrar o muro que estava à volta do coração dele. Isto leva tudo a um final que eu não vos vou contar, mas que é um final de cortar a respiração. Atenção, que eu não estava à espera deste fim, de forma nenhuma. Eu estava a pensar, bem, a história está a ter assim uns contornos giros e de conhecimento, e eles estão-se a conhecer, estão a conseguir quebrar as barreiras. O que é que será que vai acontecer com eles? O fim é mesmo cortar a respiração e partir o coração. Atenção. Eu não sei, eu acho que fiquei com vontade de bater na autora depois de ter lido este livro,
Gostei muito, atenção, é um livro que eu gostei imenso. E hoje vou trazer-vos um livro que vos vai fazer apaixonar. É isso mesmo, um livro da Susana Almeida, Pétalas do Destino. E para os apreciadores de romances de época, este livro não pode faltar. Este livro foi escrito em forma de novela, o que significa que os acontecimentos são mais rápidos, e é o livro que serve como prequela a uma introdução para o seu próximo romance de época, Destino. E nós aqui temos a oportunidade de conhecer melhor as personagens que vão fazer parte desse romance de época que a Susana está a escrever e que depois de lermos este livro só queremos que o destino chegue para podermos então saber mais sobre esta história lindíssima. Temos a Sara e o Edmund. O Edmund é um corsário, a Sara é filha de um conde, portanto são de níveis sociais bastante diferentes. A Sara é super protegida pelo pai. O pai decide a sua vida, já tem o caminho da filha traçado, é como se ela fosse sua própria posse. Portanto, um romance com um corsário seria uma coisa completamente inconcebível na cabeça deste conde. É uma história que vai nos encantar. Eu adorei conhecer a Sara e o Edmund, adorei conhecer o romance deles. Sim, porque temos aqui um romance proibido, temos conflitos entre pai e filha, temos conspirações, temos lutas, temos, ou não fosse um livro também com piratas, temos muitos daqueles ingredientes de um romance de época que nos fascinam. E este fascinou-me completamente, porque o romance proibido da Sara e do Edmund acaba por encantar qualquer um. A sério, este livro é qualquer coisa. Foi escrito pelo Rui Correia e o António F. Navais e tem ilustrações de Hélio Falcão. Aliás, eu vou-vos mostrar, só as ilustrações valem qualquer coisa. A sério, este livro é simplesmente fantástico. Este livro, só para vos mostrar, temos contos com títulos como, por exemplo, Vou ali e já venho, 1000 anos sem tomar banho, Mentir ou mentar, Pão Pão Charlatão. E é um livro que nos explica a nossa história de Portugal durante a Idade Média. É precisamente isso. E de uma maneira extremamente divertida. Alguns contos, algumas lendas eu já conhecia, outras nem por isso. A primeira eu não conhecia e agradeço imenso. Não fiquei a conhecer melhor o nome dos reis e das rainhas, porque pronto, preciso de reler outra vez, mas foi bastante divertido. Foi uma leitura que me deixou muito bem disposta, muito alegre, diverti-me horrores. Nós temos aqui acontecimentos que vão desde o cerco a Lisboa, por Dom Afonso Henriques, e em que Martim Muniz fica preso nos portões do castelo. Temos a peste de 1347, temos a história de amor e de vingança de Dom Pedro e de Dona Inês de Castro, que é uma das minhas favoritas, aliás é uma das minhas histórias favoritas, a história de Portugal. Temos também a Padeira de Aljubarrota, não podia faltar aqui, não é? Então, são várias, imensas mesmo. E se vocês querem uma leitura leve, divertida e que ao mesmo tempo vos vá relembrar certas passagens do nosso Portugal, alguns acontecimentos são confirmados, outros nem por isso, outros são lendas, mas uma lenda tem sempre um seu quê de verdade. Portanto, recomendo este livro. Temos aqui um universo muito bem conseguido, mesmo. A autora conseguiu criar um mundo que envolve-nos, além de ter todo este misticismo, toda esta magia, os druidas, aquelas músicas que vinham logo à nossa mente, pelo menos à minha mente, vinham logo aquelas músicas de druidas e da natureza, das florestas. É um mundo muito bem conseguido, mesmo, muito bem construído. E as personagens também, adorei as personagens. Claro que não me esqueço, e já li este livro há algum tempo, que a autora partiu-me o coração aqui com uma personagem
e não a vou perdoar por isso, não, mas eu acho que é melhor perdoá-la, porque eu sinto que com o passar a continuação da saga das Pedras Mágicas eu vou sofrer muito mais e acho que, portanto, é melhor perdoá-la por o que aconteceu. É esta personagem que eu gostava tanto. Temos a nossa personagem principal, a Kathleen, e nós temos ao mesmo tempo um crescimento muito grande da personagem. Temos uma construção que é visível com o passar da leitura, com o passar do desenrolar da história. É muito giro saber, que está na nota de autores, como é que este livro surgiu. E este livro surgiu precisamente por parte de uma provocação artística, como os autores mencionam, em que o ilustrador apresenta uns quadros à Mafalda e ela desenvolve uma história a partir desses quadros. A sério, está fantástico. São 8 contos, são 8 quadros. São contos de terror. Estão a ouvir passar um avião, com toda a certeza. São contos de terror, mas temos aqui vários tipos de terror. Temos terror sobrenatural, temos terror psicológico, e temos também aquele terror da escuridão da mente, que tem a ver com a crueldade humana. E gostei imenso da autora ter abordado esses temas e tê-los transposto aqui para estes contos, porque realmente, por muito medo que a escuridão traga, por muitos seres sobrenaturais que a gente possa imaginar que a escuridão traz, não há pior ser, não há ser mais escuro, não há ser que transmita mais escuridão do que o próprio ser humano. E tenho a dizer que o David adora, mas adora mesmo fazer jogos mentais com o leitor. E isto é de gênio. Ele escreve muito bem e consegue fazer jogos com a nossa mente. Quando nós achamos que estamos a perceber a história, porque ele faz de propósito, ele leva-nos, conduz-nos por um caminho e nós pensamos, é isto que vai acontecer. Chega uma altura que ele muda tudo, baralha a história toda, e nós damos um nó na cabeça e pensamos, ok, como é que eu não me vi isto acontecer porque estava debaixo dos meus olhos? A sério, é mesmo assim. Ele escreve muito bem mesmo, e todos os livros dele têm esta característica. São livros fora da caixa, são livros diferentes do que estão habituados a ler, mas são livros que valem muito, muito a pena. Neste, Constatação, 9 Mistérios e uma Voz, que é um livro pequeníssimo, tem 100 e poucas páginas, agora não me lembro quantas serão, mas são 111, sim, aí 111 páginas, lê-se numa assentada. Nós temos precisamente o quê? 9 mistérios e uma voz, ou seja, 9 personagens diferentes e uma voz que acompanha especialmente uma das personagens, e cada uma destas personagens, destas 9, no início pode parecer confuso, porque nós pensamos 9 personagens, isto não são personagens a mais para uma história, não são. E porquê é que a Maria Luísa Garcia é uma das minhas autoras nacionais favoritas? Não é só por escrever terror, ela escreve terror e muito bem, mas é pela forma como ela escreve. Ela escreve de uma maneira mágica, mesmo etérea. Nós ficamos fascinados pela magia, pela forma poética até como ela conta os seus contos. É impossível não ficarmos cativados, mesmo sendo contos de terror. E o que é que nós temos aqui? Temos precisamente contos que falam sobre dor, sobre perda, sobre luto, sobre morte. É como eu digo, é um livro com uma sensação obscura. Eu não diria obscura, uma sensação dark, aquela sensação pesada, gótica mesmo, que os contos góticos têm.
E a autora utilizou isto aqui muito bem. Ela baseou-se nas short stories da Shirley Jackson e está fantástica. É a maneira como ela escreve, como ela narra os contos, é de gênio mesmo. Eu adorei. É muito mais do que um thriller psicológico. É um grito de socorro para todas as mulheres silenciadas pelo abuso e pela violência doméstica. E isto realmente é um grito de revolta, porque muitas mulheres também veem e sentem os abusos, porque não começam logo, por norma, abusos físicos. Por norma, no início começam como abusos psicológicos, humilhações, certas expressões utilizadas, certas maneiras de falar, que nós notamos logo que alguma coisa não está bem. Eu gostei muito do livro, gostei imenso, porque mostra-nos que nem sempre o que parece perfeito nem sempre as pessoas que pensamos conhecer são exatamente assim, porque claro que o Dário, na sua vida social e na vida entre amigos, apesar de eles acharem que pronto, ele também às vezes era assim um pouco estranho, tinha umas atitudes meio estranhas, mas tudo dava a indicar que ele era muito feliz com a Olivia. E este tipo de predadores são mesmo assim, socialmente são pessoas muito prestáveis, muito amáveis, infelizmente em casa com as suas esposas e muitos também com os filhos acabam por ser abusadores. E é tão bom ler terror em português, e ainda mais um livro com esta capa maravilhosa que eu adoro. A sério, acho que a capa está fantástica. Parabéns, Nádia, pela escolha da capa, porque ela está só maravilhosa. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui 4 amigos, 2 casais, portanto, um deles são namorados, que é a Adelaide e o João, e o Lucas e a Micaela, que são noivos porque vão casar dali por uma semana. Isto nos acontecimentos logo no início. E eles tinham planejado com a Adelaide irem ver um filme lamechas, como eles costumam dizer, porque a Adelaide gosta de filmes lamechas e não de filmes de terror como os outros 3 gostam. Mas a Micaela tem uma ideia melhor. E então ela pensa e diz: por que não vamos até ao asilo abandonado? Claro que escusado será dizer que o asilo abandonado está assombrado. Pronto, e eles resolvem ir lá naquela noite ver o asilo, e mais por brincadeira, porque pronto, eles não acreditam nada que o asilo esteja assombrado e que se passa alguma coisa de estranho ali, então por brincadeira vão. A Adelaide não vai assim muito com vontade, mas incentivada pelos outros lá vai. E então eles entram com aquele asilo e cada um deles acaba por experienciar um acontecimento sobrenatural. Só que como nenhum quer dar o braço a torcer que está com medo, e porque assistiram a um acontecimento sobrenatural, cada um deles, separado, ninguém conta nada do que se passou. Portanto, aparentemente apenas apanharam ali uns sustozinhos por causa de estar tudo escuro e ouvir-se uns barulhinhos, mas não, cada um deles experienciou um acontecimento sobrenatural que garanto-vos que é de pôr os cabelos em pé. Vocês gostam de histórias para adormecer? Pois é, e eu trago-vos aqui 13 histórias. Só que não são histórias para adormecer. São 13, é engraçado, por acaso 13 é o meu número da sorte. 13 más histórias para adormecer, da Ana Cláudia Damaso. Aviso já que este livro está esgotado, mas temos uma boa notícia. Vai ser reeditado. Eu estou muito, muito feliz por a Ana Cláudia conseguir voltar a reeditar este livro, porque vale mesmo a pena. E eu, quando comecei a ler este livro,
13 más histórias para adormecer. É óbvio que eu não pensava que ia ler aqui histórias do príncipe encantado e da princesa na torre, como é óbvio. Mas eu pensava que ia ler histórias sobre o bicho-papão, sobre fantasmas, vampiros, espectros, aquelas coisas que eu gosto. E qual não foi a minha surpresa quando descobri que fui ler sobre o maior monstro que existe, o ser humano. Os contos são sobrenaturais, mas são muito sobre a maldade humana. Temos aqui contos que, são 13 contos que se interligam, e dou os parabéns à Ana por ela ter conseguido interligar os 13 contos de tal forma que nós parece que estamos a ler um só conto, uma só história, porque está mesmo muito, muito bem escrito e muito bem feito. A Ana Cláudia escreve também muito bem, e gostei imenso dessa particularidade dela juntar cada conto ser um bocado do outro e no fundo todos estarem interligados. Há muitos mistérios nesta casa. Há muitas coisas para descobrir. Devo-vos dizer que é mesmo um livro de mistério para miúdos, mas que nos instiga, porque nós sabemos que há passagens secretas, há barulhos na noite, há visões na janela, acaba por arrepiar assim um bocadinho. É mesmo aqueles arrepios fofos que nós achamos graça e que nós nos lembramos quando éramos crianças e gostávamos daquelas histórias de terror, assim, meu Deus, mas será que isto é mesmo terror? Será que não é? Eu gostei muito, já disse, foi nostálgico, foi uma nostalgia muito, muito boa, muito agradável e fico muito feliz de ter lido. É assim, com toda a certeza irei ler os outros livros da coleção Uma Aventura, porque eu fiquei curiosa, gostei de conhecer os miúdos, mas claro, agora quando começar, irei começar pelo primeiro, né? Porque eu comecei pelo número 38 de propósito mesmo por ser. E hoje venho trazer-vos um livro especial. É um conto que fala sobre singularidade e sobre aceitarmos a diferença. Aliás, a autora, a Célia Teixeira, tem vários livros vocacionados para os mais novos, mas não só para os mais novos, também para pais e para educadores, porque cabe a nós ensinarmos as crianças a lidarem com as diferenças das outras crianças e das outras pessoas, dos adultos com quem possam se cruzar. Eu estou a falar de Olhos que Viam Diferente, esta capa lindíssima da Célia Teixeira e com ilustrações fenomenais da Joana Delgado. Portanto, são todos livros inclusivos que falam sobre a inclusão, sobre a necessidade de inclusão e a começar precisamente pelos mais novos. Todos nós devemos lutar por essa inclusão. Todos nós, não só as crianças, mas nós também, aliás, deve partir de nós primeiro lutarmos pela inclusão, pela diferença e ensinarmos os nossos filhos e por isso tanto como pais, como educadores, ensiná-los também a ver essas diferenças nas outras crianças e nas outras pessoas. Eu gosto muito da escrita da Célia, aliás, é uma escrita super fácil, claro, é vocacionar para crianças e para jovens, portanto é de fácil entendimento, é um conto lindíssimo, tem aqui frases maravilhosas que nós temos vontade de ler e reler, porque toca-nos o coração. A Leonor tocou-me o coração. Temos aqui uma particularidade bastante interessante. Temos a Violeta, que é a nossa psicóloga, e ela, além de ser uma excelente psicóloga, ela tem um aspecto especial na vida dela. Ela consegue ver as auras. E eu achei isto fascinante, mesmo fascinante, porque eu fascino por o tema das auras, leitura das auras. Para mim é um tema fascinante, portanto, assim que soube que tínhamos aqui uma psicóloga que lia auras, fiquei logo encantada com a história. E não me desiludi. Não me desiludi. Portanto, temos aqui a Violeta. Ela é uma excelente psicóloga, mas é humana. O que eu quero dizer com isto?
é uma pessoa com as suas imperfeições, como todos nós. E o próprio livro mostra isso sem quaisquer tabus, que todas as pessoas são imperfeitas. Nós somos imperfeitos, não somos perfeitos. Temos os nossos problemas, temos os nossos desaires na vida. E isso faz-nos pensar. Faz-nos pensar porquê? Porque ela é psicóloga, e aqui o livro fala precisamente de uma coisa que é considerada tabu também ainda hoje. Está melhor, mas aqui há uns anos, quando se falava em depressão ou doenças mentais, achava-se que são pessoas fracas de cabeça. Ainda há quem pense isso, atenção, ainda há quem pense isso. Apesar de as coisas estarem melhores nesse aspecto, de já ser considerada uma doença, porque é realmente uma doença a depressão e as doenças mentais, mas infelizmente ainda há quem pense que é frescurite da pessoa, e este livro veio quebrar esses tabus, o que eu achei fascinante mesmo. E hoje vou trazer-vos um livro fora da caixa, sui generis, mesmo daquele género que primeiro estranha-se, depois entranha-se. E um livro que eu adorei. Estou a falar de Uma Vaca a Arrotar Metano, da Gabriela Relvas e editada pela editora Visgarolho. Pois é, temos aqui uma tragicomédia. E temos aqui quem? Vamos conhecer a Antónia. A Antónia tem 50 anos e resolve ir fazer uma viagem até aos Açores, mais especificamente até São Miguel, durante 4 dias, para, como ela própria diz, não fazer a ponta de um corno. E, claro, ao mesmo tempo, para tentar encontrar o verdadeiro amor da sua vida. Sim, porque a sua amiga, confidente, vidente, taróloga, astróloga, mãe de santo, whatever, a Maria de Jesus, disse-lhe que ela só consegue ser feliz no amor se encontrar um homem cujo nome comece pela letra S. Bem, a Antónia já tem pelo menos uns 8 com a letra S, mas ainda não encontrou o amor da sua vida. E então ela acha que nesta viagem, onde ela não vai fazer a ponta de um corno, poderá encontrar o amor da sua vida. E realmente ela encontra alguém por quem ela sente muita química, muita empatia, e só que temos aqui um pequeno problema. Ele, em vez de se chamar Samuel, Saúl, Santiago, Salvador, ele chama-se Pedro. Pois é, temos aqui um problema, um bico de obra. E então ela acha que não pode ser feliz porque o nome dele não começa por um S, mas começa por um P. Dar os parabéns à Madalena por ter tido a coragem de escrever este livro. Sim, porque é preciso coragem para vítimas de violência doméstica e de abusos conseguirem transmitir ao mundo aquilo que sofreram. E a autora fez-lo aqui muito bem feito. É o primeiro livro da autora. Vão-me dizer que porque as opiniões dividem-se com este livro. Já ouvi opiniões mais favoráveis, opiniões menos favoráveis. Eu gostei muito, achei que só pela coragem da autora e por ela escrever o que escreveu, tocou-me bastante. Aliás, o tema da violência doméstica e de abusos são sempre temas que nos tocam e que nos devem tocar e que deve ser cada vez mais falado e cada vez mais ser posto a descoberto, e para que o mundo saiba das pessoas que sofrem deste tipo de violência. Eu acho que é super, super importante as pessoas falarem, desabafarem e contarem as suas próprias experiências, como a Madalena resolveu fazer neste livro. Ela narra como foi desde pequenina, quando os pais se separaram e a mãe arranjou um novo namorado, o Paulo, que a princípio as coisas pareciam muito bem, só que a partir daí as coisas começou tudo a descambar e ele tornou-se um autêntico monstro, especialmente para a mãe, mas também para ela. E temos aqui, é assim, nós parece que entramos na mente da Madalena, a forma como ela descreve o que é viver num lar onde se sofre de violência doméstica, onde ela própria narra os sentimentos que ela tem em relação ao Paulo, porque se ele tem momentos que a trata mal, tal como a mãe, tem momentos que a trata bem, é bastante carinhoso
e cuida dela, e então ela como criança fica dividida, se deve amá-lo ou se deve odiá-lo, mas ela odeia-o, só que ao mesmo tempo também gosta dele porque ele trata-a bem. E acontece o mesmo com a mãe. Aliás, é o que acontece com as vítimas de violência doméstica, porque há sempre aquelas promessas de que nunca mais vai acontecer, desculpa, eu cedi-me, não devia ter feito isto, mas fiz, mas desculpa, já não volta a acontecer, só que é tudo mentira e volta sempre a acontecer. Eu quero só fazer aqui um pequeno pormenor, comentar aqui um pequeno pormenor. Olhem bem para a beleza destas capas. Já o Leme, que eu falei sobre esse livro a semana passada, tinha uma capa lindíssima. Esta está belíssima. As cores, o traço, o desenho está simplesmente fantástico. Adoro as capas dos livros. Para já, é apenas um pequeno pormenor que eu acho que merece ser ressaltado, porque as capas estão simplesmente fantásticas. Sobre Deriva, é o segundo livro da autora. Pode ser lido em separado, pode. Muita gente até o tem feito, tem lido em separado, mas eu não recomendo. Não recomendo porque eu acho que deviam ler Leme primeiro. Perdão. As minhas cordas vocais não andam grande coisa por causa das constipações constantes, mas pronto, isto é uma parte que agora não interessa para nada. E eu digo isto porquê? Porque no livro Deriva nós vamos entender melhor a história de Leme, vamos notar alguns pormenores que a própria autora faz questão de mostrar neste seu livro. Entramos mais na cabeça dela, compreendemos melhor a história do Leme. Por isso é como eu digo, pode ser lido em separado e não tem problema, mas eu pessoalmente recomendo que leiam primeiro Leme e a seguir Deriva, apesar de serem dois livros completamente diferentes, mas que de certa forma complementam-se e bastante. Nós aqui temos uma Madalena diferente, nós conhecemos, entramos na cabeça da Madalena. Eu fiquei feliz porque depois de tudo que ela passou em Leme e que ela retratou no seu livro, fiquei feliz por ela conseguir ter momentos felizes na sua vida adulta, apesar de, claro, ter os seus problemas, as suas dificuldades, as suas depressões. Este livro é assim uma montanha-russa de emoções. Nós, num capítulo, rimos às gargalhadas, se for preciso. E no outro, estamos a chorar. Estamos outra vez com lágrimas nos olhos porque nos lembramos da Madalena do livro Leme. Vamos buscar o livro lá novamente à nossa mente e aqueles acontecimentos todos e acabamos por sofrer novamente com a autora. É que eu sou uma lamechas, a sério, e adoro uma boa história de amor. Um bom livro, um bom romance que mexa o coração, que deixa o coração quentinho. E o último que fez isso, ou melhor, a última autora que teve a proeza de fazer isso foi a Ruth Dias com o seu Sei o Teu Nome. Eu delirei, eu adorei este livro. É do Grupo Cira de Emergência, faz parte do selo Eu Amo Autores Portugueses e simplesmente adorei este livro. Não estava à espera de gostar tanto. Eu fiquei curiosa porque vi as reviews e muita gente a falar sobre o livro e vi que ele estava muito bem cotado no Goodreads e eu pensei, bem, na volta é um romance clichê, eu vou ler, mas não ia com grandes expectativas, sou sincera. Enganei-me redondamente, eu sou uma lamechas. Eu ri com este livro, eu chorei com este livro e é um dos melhores romances de amor, das melhores histórias de amor, das mais bonitas que eu já li em algum tempo. Eu às vezes, de vez em quando, sim, eu também leio romance e tenho lido alguns, mas que não me têm cativado nem um pouco. E a Ruth Dias com o seu Sei o Teu Nome deixou-me completamente rastos. Então é assim, nós temos aqui
a Diana e o Alexandre, que não poderiam ser mais diferentes um do outro, o oposto um do outro. Ela é aquela menina comportadinha, pertence a uma família rica, ele, como se costuma dizer, não tem onde cair morto, e é o típico bad boy, bonitão, que todas as raparigas procuram. Clichê? Não. Nada de clichê. Por mais incrível que pareça, este livro não é clichê de forma nenhuma. Temos aqui duas almas atormentadas por passados muito difíceis, com situações muito tensas e muito complicadas nas suas vidas. Às vezes acontece. Às vezes há aqueles livros que tocam-nos logo assim de rajada. E este tocou-me logo assim que comecei a ler e até ao fim. Foi um livro que conversou muito comigo. Eu senti que éramos grandes amigos e que estávamos a ter uma grande conversa. Foi isso que eu senti, precisamente pela forma como o livro está escrito, pela escrita poética e bonita da Valentina, porque ela tem uma escrita lindíssima, ela escreve muito bem, é impossível não sentirmos a sensibilidade, a melancolia, todos aqueles sentimentos que ela transmite na sua escrita. É impossível, porque é mesmo muito bonita e toca muito. A mim tocou muito. Daí eu ter dito que foi um livro que conversou bastante comigo desde o início ao fim. A história passa-se na Madeira, mais precisamente no Caniço, e temos a história, no fundo aqui é uma história de mulheres. É um livro escrito por uma mulher com uma história de mulheres. Temos as personagens principais, que são a Ana Clara e a Anita, que uma delas, a Ana Clara, passa muito tempo à janela a observar a rua, a ver o céu, os pássaros, a definir cores, a lembrar-se de cores e, por exemplo, ela lembra-se da cor vermelho e depois gosta de pensar em vários objetos, frutos, coisas que tenham a cor de vermelho. Ela faz muito isso, gosta muito de observar. E do outro lado da rua temos outra janela onde também está a Anita, que é uma mulher casada, mas infeliz e que sofre de violência doméstica. E elas conhecem-se assim, com um olhar. E com um olhar a história delas começa. A história é uma história de amizade tão bonita, tão bonita. Acho que devia haver assim mais livros como este, sobre a amizade entre mulheres. Porque a amizade também pode ser um relacionamento muito forte. É um conto que nos dá esperança, que mostra que há um lugar no mundo, que temos o nosso lugar, que podemos fazer parte de uma família que nem é a nossa família e que sejam, porque muitas vezes os amigos são a nossa própria família. É um livro sobre esperança, sobre resiliência, sobre coragem, mesmo muito bonito e com uma mensagem lindíssima para o Natal e não só, para todos os dias. Mas eu estou a falar do Natal porque o próprio livro, a história do conto, passa-se durante a época do Natal. Então nós temos aqui 3 meninos, entre os seus 13, 14, 15 anos, são órfãos, fugiram do orfanato e decidem viver uma vida de aventuras por eles, para tentar encontrar um lugar, para viver um lugar onde sejam aceitos e possam sentir-se integrados. São eles próprios, a sua própria família, e como em vésperas de Natal, em época de Natal, eles querem pertencer a algum lado, sentirem que pertencem a algum sítio, que existe um sítio para eles. É muito bonito e eu recomendo imenso. A mensagem é lindíssima. Portanto, se vocês ainda não conhecem os livros da Célia, são 4 contos lindíssimos, qual deles o melhor, e eu espero que tenham a oportunidade de vir a conhecer a história. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Foi assim uma viagem a Memory Lane.
mas eu acho que valeu a pena, porque eu própria gostei de recordar as minhas reviews e alguns certos das minhas opiniões sobre os autores portugueses. Portanto, que venha 2025, que venham mais autores e que vocês continuem a estar aí desse lado. Agradeço muito, a sério, de coração, muito, mas muito obrigada por terem feito um 2024 melhor, e eu sei que vão continuar no meu 2025 e vão fazê-lo também, dele um ano muito, muito especial. Então, um beijinho muito grande, deixem o vosso comentário, deixem o vosso like, e se ainda não forem subscritos no meu canal e gostarem do meu conteúdo, claro, convido-os a subscreverem. Então, um beijinho muito, muito grande, um feliz 2025 e até o meu próximo vídeo. Tchau!